Esse fim da investigação do caso Orelha chama a gente de idiota, rasgam a ética do nosso país e mostra que pessoas que têm dinheiro, ladrões de terno e gravata, pessoas poderosas, elas dificilmente serão presas. O que aconteceu foi o seguinte, gente. Matheus assumiu a culpa sozinho, é o mais novo de todos eles, deve ter ficado rico, ou mais rico do que já é, vai encher o bolso de dinheiro, não vai ser o único que vai encher o bolso de dinheiro, que com certeza deve ter rolado dinheiro pra tudo que foi lá. Eita, que tem gente rica por lá. E a gente que tanto lutou, tá vendo o quê? A investigação parar, e eles achando que a gente tá felizão com o que tá acontecendo. Eu tô brabo. Pra mim essa investigação é uma piada. Investigação de lixo. Um desses vagabundos que fizeram isso com o Orelha, ele completou ou vai completar maioridade na próxima semana. Outros 3 são extremamente poderosos dentro de Santa Catarina. Vocês acham mesmo que a culpa foi só do Matheus? Primeiro disseram que não tinham provas. Do nada apareceram várias provas. Provas essas que incriminaram com toda certeza uma pessoa só. Sendo que o porteiro falou que eram 6, depois virou 5, depois virou 4 e depois virou 1. O que nós temos a obrigação de fazer é pressionar a Polícia Civil de Santa Catarina, os governantes de Santa Catarina, para que mostrem o laudo médico, para avaliar se um cara de 15, 14 anos, sei lá quantos anos tem sido doente, se ele tem condição de fazer tudo que ele fez com um cachorro, ainda mais drogado e bêbado. Eu duvido. Eu tô revoltado. Eu não acredito mais na justiça do país, infelizmente. Agora fica o recado. Eu, se um dia ficar rico porque cometei um crime, ou porque agi de má fé, fui safado, eu juro por Deus, eu não vou dormir tranquilo. E eu espero que a consciência bata muito nessas pessoas que estão encobertando esse caso da Orelha, passando pano pra vagabundo no caso da Orelha. Pessoas que estão fazendo vista grossa, pessoas que um dia escolheram a profissão que escolheram para representar o povo e não estão representando o povo. Estão representando a safadeza, estão representando a pilantragem, estão colocando dinheiro no bolso. Eu tenho a minha consciência tranquila que eu fiz a minha parte, assim como o povo do bem também tem. Agora e vocês, que estão nesse caso, vocês vão dormir tranquilos? Justiça pode até falhar, mas a divina não falha. Tudo que a gente planta, a gente colhe. As investigações apontaram que os fatos se iniciaram às 5h25 do dia 4 de janeiro de 2026. O adolescente sai do seu condomínio às 5h25 e retorna às 5h58 com uma amiga. Esse foi o grande ponto de contradição nas declarações do adolescente. Ele não sabia que tínhamos as imagens dele saindo e voltando para o condomínio. Ele alegou que tinha ficado lá dentro junto com uma amiga na beira da piscina. As imagens, testemunhas e a roupa que ele usava confirmam. Hoje o assunto é sobre educação. Relacionado ao caso do cachorro Orelha, eu não vou entrar em assuntos delicados, porque eu acho que todo mundo já está ciente do que aconteceu. Eu vou falar sobre educação desses pais com esses adolescentes. Esses adolescentes cometeram o impensável com o cachorro e a correção dos pais, a posição dos pais em relação a isso foi ameaçar as pessoas que denunciaram, tirar os filhos do país, bloquear as contas, fechar as contas, se esconder atrás desse poder aquisitivo que eles têm. Então, se vocês, pais desses adolescentes, estão perguntando, nossa, onde eu errei? Você ainda está errando. Isso nunca aconteceria dentro da minha casa. Mas se acontecesse, a reação dos meus pais seria que eu ia apanhar o dobro do que eu bati, se não o triplo, 10 vezes mais, de ficar uma semana sem conseguir levantar o braço. Eu ia ter que vir a público com a minha cara no chão para pedir desculpa para todo mundo. Os meus pais iam fazer eu bater na porta da casa de cada um que conhecia o cachorro para pedir desculpa e perdão pelo imperdoável. Eu ia vir a público com vergonha, com a cara no chão. Não. Tira o menino do país, tira o menino da escola, vai fazer intercâmbio, vai pra Disney. Processa quem tá falando sobre. Processa quem tá divulgando os dados dos meninos. Então você quer a resposta do porquê o seu filho fez isso? É você. A culpa é sua. E já que a gente não pode contar com a justiça nem dos pais e nem do país, porque nesse país menor de idade não dá nada. E mesmo se eles fossem maior de idade, vai pesquisar aí qual que é a punição, né, para maus tratos animais. É uma piada, tá? Então já que a gente não pode contar com nenhum dessas duas potências, a gente conta com a justiça de Deus e com a justiça da população. Porque o povo brasileiro é louco e se esses meninos saírem na rua, vão arder no fogo do inferno em nome do Senhor. Resolvido o caso do cãozinho Orelha que sofreu aquele absurdo. Se fosse um pobre que tivesse maltratado aquele cachorro, esse pobre já estava na cadeia há muito tempo. Ainda bem que foi alguém da classe média, pois assim nós podemos expor todos que têm culpa no cartório. Primeiramente,
Nós sabemos que nas ruas de todo o Brasil existe mais cachorro do que gente. É só você dar uma volta aí na sua cidade pela madrugada que você vai ver mais cachorro do que gente nas ruas, principalmente em comunidade. Por que isso acontece? Porque as prefeituras não trabalham para ajudar, colaborar com as ONGs ou pessoas individuais que existem em cada cidade que amam os bichinhos. Por isso acontecem essas atrocidades. Isso aqui, pessoal, sempre aconteceu, e se não tratarmos deste problema com essa responsabilidade, colocando primeiramente as prefeituras de todas as cidades em primeiro lugar, sempre vai acontecer isso com os cachorrinhos. Já já você vai ver aí vídeos de carros, e aí eu não vou falar aqui por causa da plataforma, vídeos de carro pegando, tá? Você vai ver de pessoas ainda assim maltratando. A culpa é de quem? A culpa é também daqueles que governam a cidade. Eles precisam arrancar urgentemente todos os cachorros da rua, fazer uma espécie de abrigo onde esses cachorros sejam cuidados, e aquelas pessoas que amam esses cachorros terão a oportunidade de levar todo mês saco de ração para colaborar com esse projeto. É muito fácil de fazer isso. A gente vê como no Brasil as pessoas amam os bichinhos. O que falta de fato é iniciativa. Eu sei que nada vai acontecer com esses jovens, ainda que aconteça alguma coisa, e eu não torço que aconteça o mal com ninguém, mas ainda que a justiça trabalhe, a gente sabe que isso aqui manda muito, e ali vão pagar uma fiança. Peguem o dinheiro dessa fiança, pelo menos nessa cidade, e cria essa ONG para arrancar da rua todos os animais, porque eu sei que eles vão pagar uma boa fiança, uma merreca. Pega essa merreca, esse dinheiro de fome, e cria uma ONG para cuidar dos restos dos animais. Eu acabei de ver uma foto do cachorrinho Orelha morto. E cara, isso mexeu tanto comigo, eu já chorei pra caramba aqui. E eu fico impressionado como a falta de responsabilidade dos pais em observar seus filhos, em olhar e perceber que tem algo anormal ali, que talvez precise de acompanhamento médico, precise de terapia, precise de um psiquiatra. E como pode os pais não terem esse olhar aguçado de um ser humano que está dentro da sua própria casa? Por isso que eu falo, filho não é para suprir sonho de pai e mãe. Você tem que ser pai ou mãe porque você quer ser pai e porque você quer ser mãe, não porque é apenas para realizar seu sonho. Você tem que ter condições para ter um filho. Você tem que ter esse olhar aguçado sobre o seu filho, perceber o comportamento dele, tentar entender o que acontece. Porque uns adolescentes que fazem isso com um cachorro, eles devem ter mostrado outros tipos de comportamento dentro de casa, e os pais não estão nem aí. Não estão nem aí. Porque normal não é. Normal não é. Essas pessoas não podem conviver em sociedade e fazer essa atrocidade que fizeram com esse cachorro. Esse cachorro merece justiça. Esse cachorro merece justiça. Cara, eu tenho um apego muito forte com os animais. Muito forte. Mas ainda mais com o cachorro. Porque o cachorro, ele é um ser incrível, cara. Ele é um ser que você pode brigar com ele.
você pode falar, por que você fez isso? E aí ele fica ali no cantinho triste e depois você se arrepende, você pode chamar ele na mesma hora. Ele vai ser fiel e leal a você. E não é justo o que foi feito com esse cachorro. Quem sou eu para desejar alguma coisa para esses adolescentes? Mas o meu coração tá cheio. Tá cheio, eu não posso ser hipócrita. Tá cheio de raiva. Há registro, a imagem registrada da agressão contra o cachorro? Não há imagem do momento exato da agressão, não. Há testemunhas? Do momento da agressão, não. Alguém viu? O momento exato da agressão nós não temos. Nós temos um feixe de indícios convergentes que levaram aí essa suspeita de envolvimento de adolescentes. E esse é o nosso desafio investigativo. Nós juntarmos ali as peças do quebra-cabeça para a gente conseguir esclarecer. Gente, a internet é surreal. Vocês acreditam que o caso do cachorrinho orelha chegou até aqui? Sim, aqui nos Estados Unidos, onde aparentemente 2 dos adolescentes que cometeram esse crime, né, gente, com o cachorrinho, eles estão aqui, vieram para Disney. E chegou até aqui, os americanos estão revoltadíssimos com isso que aconteceu, obviamente. Assim como nós brasileiros também, a notícia se espalhou, né? E pelo que eu tô vendo, os relatos também, as fontes que estão saindo aí na internet, parece que os americanos estão pedindo a expulsão, gente, desses adolescentes aqui do país. Vocês acreditam nisso? Eu li também que a família pode até perder o visto, o direito do visto americano. E isso graças às pessoas que estão compartilhando, pedindo justiça pelo cachorrinho orelha. Aparentemente também a viagem já estava marcada antes de cometerem, né, esse crime. Bom, mas os americanos não estão deixando baixo não, gente. Estão pedindo a expulsão deles aqui do país. Boa pessoa. Esse aqui, boa pessoa. Imagine se ele fosse ruim, hein? Imagine se ele fosse ruim, se ele fosse má pessoa. Boa pessoa, mas nem dormindo, porque esses aí, ó, esse daí junto com os outros coleguinhas dele, até dormindo, se bobear, fazem maldade. Até dormindo, que dirá acordado.